Beleza, beleza, estamos aqui mais uma vez na Vertical. Hoje eu trouxe um amigo, um especialista em gestão de pessoas, especialista em planejamento, em produção de eventos. Eu estou falando do meu irmão Cláudio Silva, que daqui a pouquinho vai se apresentar para você. Mas antes disso, quero saber, você já está inscrito nesse canal? Se você já está inscrito, tudo certo. Se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se, dá o like, comenta, compartilha com pelo menos 5 pessoas. Daqui a pouco, depois da vinheta, a gente volta o nosso bate-papo com Cláudio Silva. Sua vitória? Beleza pura. Maravilha. Cláudio Silva, meu amigo. Só vitória? Só vitória, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Agora melhor. Você tá aqui. Agora vai ficar tudo melhor ainda do que já esteve todo esse tempo, né? Glória a Deus. Claudinho, posso te chamar de Claudinho? Fica à vontade. Já me conhece há bastante tempo pra isso. Pois é. Eu lembro que assim que você chegou na comunidade evangélica cristã do Padre Miguel, a igreja que nós somos membros, ele era o Claudinho. É. Muita história naquela igreja. Talentosíssimo. Claudinho, fala um pouco de você aí. Quem é o Claudinho? Quem é o Cláudio Silva? Porque tanto tempo, né, que vai passando na nossa vida. Hoje eu sou pai de família, né? Logo você é pai. Mas como você falou, né? Meu nome é algo que, querendo ou não querendo, a gente é uma junção de pessoas, né? E hoje eu me tornei o Cláudio, né? Deixei de ser o Claudinho com a contribuição, tanto da minha família, quanto da igreja, quanto das instituições por onde eu passei e trabalhei. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito daquilo que eu faço, que é trabalhar com pessoas, ajudar, principalmente o público jovem e adolescente. Eu amo fazer isso porque investiram na minha vida. Hoje eu sou quem eu sou, porque teve pessoas que tiveram paciência de me explicar e me ensinar. Então, hoje eu sou um técnico, trabalho na área técnica, trabalho com essa parte de gestão de qualidade, com a igreja trabalho com a gestão dos jovens, né? Então é uma área que eu gosto muito e eu me identifico hoje, né? E eu acho que eu sou o somatório disso, né? Muito bom. E eu tive a oportunidade de ver uma boa parte da tua trajetória, do teu crescimento, do teu desenvolvimento. E pude ver você também desenvolvendo as pessoas. Todos que se aproximaram de você foram impulsionados ao crescimento, né? Inclusive, o que me impressionou bastante, que me impulsionou a convidá-lo para fazer parte desse podcast, foi o último retiro que aconteceu lá na comunidade evangélica cristã, que você colocou em prática todo esse teu know-how, a gestão, o planejamento, delegava as funções. Fala um pouco disso aí. Como é que você adquiriu essa habilidade de lidar com pessoas e colocar em prática tudo que você tem na tua mente? Então, primeiramente, eu sempre agradeço a Deus, né? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje foi da misericórdia de Deus. Como eu falei, né? Eu cresci no ambiente da igreja, tive oportunidade, muitas pessoas investiram em mim. E eu acho que quando você trabalha dessa forma, você acaba tendo empatia, né? E eu nunca fui diretamente formado para ser um líder, né? Algumas pessoas têm a predisposição, outras pessoas são formadas. Eu acredito que, no meu caso, foi misericórdia de Deus mesmo, investimento de pessoas. E hoje, pela misericórdia, já estou há 10 anos já com jovens. Quando eu passei um tempo nas Forças Armadas também, eu dirigia pessoas, né? Direcionava pessoas, orientava pessoas. Então eu adquiri um conhecimento tanto da vida cristã, que tem essa questão do amor e empatia pelas pessoas, quanto também aprendi a lidar com pessoas de todos os níveis, né? Tanto de alto escalão quanto pessoas simples. E eu percebi que, na verdade, o que importa para a gente como ser humano é como que a gente pode contribuir na vida do próximo. E eu acho que isso que me motiva. Então, quando você até sinalizou, o retiro foi muito bom, poxa, foi extraordinário,
eu estou muito assim feliz, não por mim, porque não foi só a minha liderança. O que eu tenho aprendido que um bom líder não é aquele que faz tudo sozinho. O bom líder é aquele que consegue enxergar o melhor em cada pessoa. E assim como um dia alguém enxergou algo bom em mim, que eu era, como se for o Claudinho, né? Era uma criança muito imperativa, assim, era canalizar a minha energia, né? Me direcionaram, primeiramente para fazer uma qualificação técnica, depois uma qualificação militar. Então, eu creio que hoje o resultado, né, depois de 10 anos passando liderando jovens e ter passado por essa instituição tão boa que foi as Forças Armadas, contribuiu para que eu criasse alguns mecanismos que funcionam bem. Que o primeiro deles é pedir a Deus sempre sabedoria, porque Ele criou o ser humano. Então, como Ele criou, Ele sabe a melhor maneira de lidar com o ser humano. E às vezes não adianta a gente pegar um molde pronto, muito prontinho para algumas pessoas, porque o ser humano é algo biológico, a biologia nem sempre ela é exata, né? O ser humano às vezes varia de humor e tudo mais, então quando você tem a paciência de explicar, de ensinar, há uma retribuição, há uma gratidão. O ser humano, a maioria das vezes, ele é ingrato, mas quando você cria um vínculo com a pessoa, você tem uma paciência, uma hora você colhe. Então, como foi de exemplo esse último retiro que a gente fez, teve jovens que eu conheci adolescentes, que alguns saíram das drogas, outros saíram da prostituição, outros não tinham um lar tão estruturado, e quando você dá um apoio, dá sugestões de um ensino, fala que ele não precisa viver aquela realidade, quando ele cresce, e como eu já vi, né, apesar de ter cara de novo, né, eu estou com meus 33, eu já vi, casei alguns, né, fui padrinho de alguns, então é gratificante e automático, as pessoas correspondem. Eu acredito que hoje eu estou colhendo o fruto do que um dia minha família e Deus proporcionou para mim, e eu consegui passar para essas pessoas e elas estão retribuindo. Então, ficou fácil fazer um evento daquele, apesar de ser uma proporção grande, de muitos dias, de valores, mas as pessoas contribuem, porque quando você se dispõe a gastar um tempo para poder ajudá-las, uma hora vem. Pode ser que não vai vir com todos, mas chega uma hora que aquilo que você planta, você colhe, entendeu? Então, é sobre isso, sobre a vida, né? Uma coisa que eu converso muito com algumas pessoas quando perguntam para mim assim, poxa, Cláudio, por que você demanda tanto tempo da sua vida, né? Geralmente um final de semana sim, um final de semana não. Eu estou com essa equipe dos jovens, ou a gente está fazendo alguma atividade, e todo mundo tem que descobrir algo que motiva ela. E eu aprendi, né, com esse longo da vida, que, apesar de novo, que o que mais importa é a eternidade. Tudo que você faz por alguém, por uma alma, por uma pessoa, seja uma coisa boa, seja tirar a pessoa daquela situação, é algo que vai coar pela eternidade. E eu, como cristão, eu acredito muito nisso, e isso me motiva. Quando eu estou cansado, quando às vezes a pessoa me liga de madrugada precisando de um conselho, porque não tem um pai e uma mãe para poder dar aquele conselho, e a gente faz aquilo ali, é gratificante por si só. Mas quando você vê além disso, e você vê um conjunto de pessoas trabalhando para que outras pessoas também sejam transformadas, como você viu lá, é exponencial. Você não tem como mensurar isso. Eu me sinto muito grato a Deus por essa oportunidade. Maravilha. Ouvindo você falar, eu percebo que você tem uma capacidade de extrair o melhor das pessoas, né? E como é que você desenvolveu essa habilidade de perceber um potencial e fazer com que aquele potencial fosse ampliado, né? Porque você montou várias equipes. Eu tô usando como parâmetro sim. O retiro. Correto. Porque foi, embora a gente saiba que com certeza alguma coisa não foi como você tinha planejado, não saiu exatamente. Mas para que isso fosse percebido, você tinha que dar um passo para trás e, caramba, isso não, vamos ver como é que ele vai se sair. E eu estava te observando o tempo todo e eu fiquei muito impressionado. Queria que você falasse um pouco disso, de como você desenvolveu essa percepção para montar essa equipe e fazer com que as coisas funcionassem. Então, são duas coisas para poder um evento funcionar bem. Assim, eu vou botar um ponto inicial. Assim, quando eu era mais novo, eu sempre tinha uma dificuldade de ser muito perfeccionista com algumas coisas. E com meus professores e com o tempo, eu aprendi a tirar esse meu perfeccionismo ruim e se tornar uma pessoa organizada e focada.
porque o perfeccionista, se ele se adaptar, ele se torna uma pessoa focada e organizada. Então, todo evento que eu procuro fazer, eu faço sempre com uma antecedência. A gente não pode ser pessimista, mas a gente tem que prever o que pode acontecer. E quando você consegue pegar um projeto, você esboçar num papel ou num aplicativo e você começar a mensurar o que pode e não pode acontecer, isso se torna mais fácil, porque quando algo acontece, você já sabe como reagir. E para tudo na vida é assim, né? Se todos fizessem isso na vida financeira, fizesse isso na vida profissional, no relacionamento, poxa, qual seria a esposa hoje que não gostaria que o esposo sempre se prevesse de uma data de aniversário, de uma data importante? Eu acredito que tudo que você faz com antecedência, você tem a chance maior de não errar. Você vai errar, só que minimiza, né? Como você falou, algumas coisas não saíram como eu queria, mas por a gente já ver e prever, se tornou algo mais fácil de que as pessoas não perceberam, né? Sim. E a outra coisa é que você falou a questão do pessoal. Quando você vai montar uma equipe, como você viu lá, como eu falei, tem toda essa questão de você dar um suporte psicológico para a pessoa, mas também de você ter uma visão de o que é a pessoa. Como eu falei, o líder, ele não é aquele que faz tudo, é aquele que consegue perceber em alguém uma habilidade e extrair o melhor daquela pessoa. Então, você fala assim, como você consegue fazer a pessoa desenvolver? Toda pessoa ela tem uma habilidade por si só. O que acontece é que, infelizmente, né, na nossa sociedade, às vezes nem todos os tipos de habilidades são valorizadas ou não são direcionadas. Então, dá certo quando você faz um trabalho antecipado, um trabalho de preferência escrito, porque no caso eu tenho uma memória fotográfica boa. Então tudo aquilo que eu escrevo, eu consigo lembrar com mais facilidade. E quando você faz isso, você chama a sua equipe e você revisa mais de uma vez o plano e pergunta e arga a pessoa, você entendeu, não entendeu? O que você vai fazer? Qual é a sua função? E faz uns testes mesmo, um treino mesmo. É quase que impossível a pessoa ela não reagir bem. Se ela ama o que ela faz, ela gosta, ela está ali, ela quer que dê certo, a probabilidade do evento sair bem é praticamente 98%. Tem uns 2% aí de chance de erro. Maravilha. Na música, você sabe que, entre outras formações, eu tenho uma formação musical também. A parte técnica é muito importante. A parte teórica é muito importante. Eu creio que isso se aplica a tudo que a gente vai fazer. Mas o que vai fazer a diferença é a prática. Com certeza. Porque a técnica você entende, a teoria você aprende, mas a prática é que vai te dar o know-how. Porque se você aprender e entender e não praticar, a probabilidade daquilo não dar certo é muito maior do que 98%. Com certeza. E basicamente o que você falou, né? Você esboça, ensaia e pratica. Então, você já pode tomar nota disso aí. Tem algum projeto, escreva o projeto, testa o projeto e depois aplica. E após aplicar, vai adaptando, vai ajustando. Justamente isso. Por exemplo, uma coisa que eu faço para minha vida, até no particular. Quando eu for comprar o meu primeiro imóvel, eu vi qual bairro que eu queria, estudei qual a possibilidade de fazer um financiamento e fiz isso. Quando eu desprogramou meu filho, eu pensei no mês que eu queria, como que eu queria, quando que eu queria que ele nascesse. Parece uma coisa absurda, mas não é. Hoje, o mundo ele quer que você faça tudo muito rápido. Nada que é rápido é bom. Tudo que é muito assim, imediatista não é bom. Quando você faz uma coisa planejada, é diferente. E aí você falou a questão do treino, né? Uma coisa que, um dos livros que eu estava conversando com a minha esposa quando a gente começou a namorar e noivar, é um chamado O Óbvio Precisa Ser Dito. Às vezes a gente acha que não. Quando a gente dá simplesmente de homem e mulher, o que é óbvio para um homem é diferente do que é óbvio para a mulher. Então, é necessário praticar sim. Algumas pessoas não levam isso muito a sério. Eu acho que todo músico de respeito, né? Você entende, você trabalhou muitos anos, continua trabalhando nessa área tão bem, sabe a importância de se praticar. Mas, além de praticar, a gente vê qual o método que vai colocar, porque um dos livros que eu li é que parece que não, mas cada ser humano ele é motivado por alguma coisa. E você tem que saber como motivar aquela pessoa a se entrosar
no assunto. Então, assim, a leitura sobre determinados assuntos que você vai fazer é muito bom. Um exemplo. Então, eu gosto de dar exemplos práticos, né? E eu acho que facilita bastante a comunicação com o público mais jovem. A linguagem que você vai usar faz toda a diferença. Sim. Então, se eu quero falar sobre um determinado assunto, eu faço um estudo sobre aquilo ali, mesmo que eu não vá fazer uma faculdade. Mas, poxa, um exemplo, eu vou ser pai. Tem alguns assuntos que eu desconhecia. O que eu fui fazer? Eu posso deixar simplesmente acontecer e chegar lá e ver o que vai acontecer, ou eu posso procurar na internet um livro, alguma coisa, e aí você vai achando e é onde tem aquele know-how. Por exemplo, se eu fosse só fazer as coisas por fazer, eu quero montar um evento, como foi o caso do Retiro. E eu chegar lá, não, eu tenho que ter comida, transporte, vamos chegar lá e vamos ficar, o que der a gente se vira. Não. Eu tenho que estudar quantas equipes eu tenho disponível, eu tenho que saber quem vai estar disponível para me ajudar no dia, se eu vou ter que, de repente, contratar alguém que não foi o caso, como foi no nosso caso, a gente contratou uma equipe de cozinha lá, porque se eu quero que as pessoas estejam lá para receber algo de Deus, as palestras, eu não posso deixar a pessoa distraída fazendo outras coisas. Então, o objetivo tem que ser alcançado. Então, para isso, eu tenho que ter um vocabulário adequado com o público que eu vou fazer o evento. Se a gente for fazer um evento com os casados, vai ser diferente o meu vocabulário, a minha linguagem. Se for fazer uma atividade com os adolescentes, é um outro vocabulário. Então, eu estou falando, até para a gente poder fazer um evento de qualidade, essas informações extras são importantes, entendeu? Como o vocabulário, qual o assunto, o que eu vou fazer, para quê? Para você conseguir captar essa pessoa, entendeu? Você como militar, você entende muito bem disso, né? Você tem que saber o terreno onde você está pisando, justamente, né? Antes de ir para a guerra, com certeza. Você tem que saber onde você está pisando, né? Com certeza. Maravilha. E eu fiquei muito impressionado porque eu vi isso na prática, né? Uma curiosidade que eu tenho e gostaria que você explicasse aqui, Claudinho. Perdoa, tá, Claudinho? Não, fica em paz. É a força do hábito, a gente se conhece há muitos anos. Pois é. Mas a questão do tempo. Você organizou tempo para comer, tempo para o lazer. Foi tudo bem organizado e cronometrado, né? Uma coisa interessante, assim, eu particularmente, eu tenho visto isso na mídia, eu gosto de ver bastante coisas assim, que as pessoas de bastante influência hoje têm usado a Bíblia. A gente já usa a Bíblia há bastante tempo. Um dos primeiros versículos que eu comecei a ler, quando eu comecei a ter meu relacionamento, foi Eclesiastes 3, de 1 ao 10. Há tempo para todas as coisas. Se o céu, que é perfeito, ele nos ensina que nós temos que ter tempo para tudo, mesmo que as coisas não saiam da maneira que a gente quer, a gente tem que ter um parâmetro. Então, assim, não foi o primeiro retiro que eu fiz, a gente já tentou fazer outros que não cronometrou o tempo, mas isso foi muito no início. E você perde meio que o parâmetro. E todo ser humano, para ele crescer e desenvolver, ele precisa de limite. E o tempo, que não é o nosso limite diário. Então, como eu queria que algumas coisas acontecessem no evento e as pessoas soubessem o que ia acontecer, porque quando você pega alguém de surpresa, a pessoa pode ter qualquer reação. Mas quando você pré-delimita alguma coisa para ela, ela pode se organizar mentalmente, psicologicamente. Por exemplo, eu falar para um adulto, você vai ter um tempo aqui de lazer com a sua família e vai participar. Ele vai reagir bem. Mas se eu não avisar também, gente, eu preciso que vocês colaborem, que a gente tenha uma outra atividade surpresa, ele vai reagir bem. Mas um adolescente, ele não vai fazer isso. Ele vai perder aquele tempo, vai questionar, porque ele quer ter aquele momento de lazer. Então, para abranger todas as faixas, é importante ter essa questão do tempo. A gente preveu que as pessoas pudessem ter um tempo de descanso também, para poder ter todo o evento bem absorvido. E acho que isso deve ser feito para tudo, não só nesse retiro, a gente procura fazer isso também. Uma mudança que a gente fez há pouco tempo lá na igreja foi no tempo do culto. Teve o tempo do culto de domingo, mas até na programação dos jovens. Por quê? Porque o horário parece que não nos influencia também. Então a gente aproveitou logo o final da tarde, já começou a botar uma programação, a gente percebeu que aumentou em 20% a presença das pessoas e a interação do pessoal, dobrou, porque eles ficavam mais ociosos em casa à tarde e à noite o pessoal tinha que ir para casa mais cedo
Então, assim, parece que não, mas quando a gente pensa nesses pequenos detalhes como a organização do tempo, você mostra até para as pessoas qualidade. Poxa, a pessoa que organizou, ela sabe o horário que eu vou comer, ela sabe o que eu vou fazer. É uma coisa pensada, entendeu? E eu acho que a pessoa se sente até importante, você dá a devida importância para a pessoa. Não é algo solto, entendeu? Dá uma satisfação, né? Uma satisfação. Inclusive, eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao apóstolo Ralph Fels, que ministrou uma disciplina Eu te fiz essa aula também. de gestão do tempo. Uma disciplina fantástica.